Olá, como vai você? Bom, vamos lá. Vamos conhecer as três leis de Newton, que é um dos conteúdos de física mais importantes que existe, que é essas três leis de Newton, que tem o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, a força, ou a segunda lei de Newton, e o princípio da ação e reação, que também chamamos de terceira lei de Newton. O princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, ela versa que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Bom, esse princípio ele fala que a velocidade vetorial de um ponto material não varia. Se o ponto estiver em repouso, permanece em repouso, e se estiver em movimento, permanece com velocidade constante, realizando um movimento retilíneo e uniforme. Na prática, não é possível obter um ponto material livre da ação de forças, mas se o ponto material estiver sujeito a nenhuma força que atue sobre ele, ele estará em repouso, ou descreverá movimento retilíneo e uniforme. A existência de forças não equilibradas produz variação da velocidade do ponto material. A tendência que um corpo possui de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, quando livre da ação de forças ou sujeito a forças cuja resultante é nula, é interpretada como uma propriedade que os corpos possuem, denominada inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, isto é, maior a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Sendo assim, a massa é a constante característica do corpo que mede a sua inércia. Um corpo em repouso tende, por sua inércia, a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende, por sua inércia, a manter constante sua velocidade. A segunda lei de Newton é a força. Ela versa que a mudança do movimento é proporcional à força matriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Força, na física, qualquer ação ou influência que modifique o estado de repouso ou de movimento de um corpo. A força é um vetor, o que significa que tem módulo, direção e sentido. Quando várias forças atuam sobre um corpo, elas se somam vetorialmente para dar lugar a uma força total ou resultante. No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons. Um newton, com sigla N, é a força que proporciona a um objeto de 1000 gramas de massa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. 1 ms ao quadrado. Exemplo, os carros podem aumentar e diminuir suas velocidades graças à ação de forças aplicadas pelo motor e pelo freio, respectivamente. Vamos para a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, que versa o seguinte: a uma ação sempre se opõe uma reação igual, o que quer dizer que as ações de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. Sempre que dois corpos quaisquer A e B interagem, as forças exercidas são mútuas. Tanto o A exerce força em B, como o B exerce força em A. Essa é a ação e reação. A interação entre corpos é regida pelo princípio da ação e reação proposto pelo físico Newton. Toda vez que um corpo A exerce uma força Fa, em um corpo B, este exerce em A uma força Fb. Fa é força A e Fb é força B, tal que estas forças têm mesma intensidade, têm mesma direção
tem sentidos opostos e tem a mesma natureza, ok? Tem essas características, as forças A e B. As chamadas forças de ação e reação não se equilibram, porque estão aplicadas em corpos diferentes. Um exemplo disso é que, para se deslocar, o nadador empurra a água para trás e esta, por sua vez, o empurra para a frente. Note que as forças do par, ação e reação têm as características apresentadas anteriormente. Essas informações foram achadas no site Colégio Web. Se você gostou dessa explicação e se interessou, né, em saber mais e ter mais conhecimento, deixa aí seu like para me ajudar a crescer aqui no YouTube e a incluir mais vídeos, mais conteúdo. Deixa o like, se inscreve e também comenta aí, dando elogios, criticando, né, o que é que eu posso melhorar e também as sugestões que você queira me passar, além de mandar mensagens. Um forte abraço para você e bons estudos!